Finalmente terminei de ler Fairy Tail e, após muito remoer, decidi trazer um vídeo aqui de um poderia ser melhor em vez de trazer um vale a pena ou não. Por que essa decisão? Porque apesar de eu gostar muito de Fairy Tail, assim como Cavaleiro do Zodíaco, ele é uma obra que eu gosto muito, mas que tem muita coisa que poderia ser melhor. Dava para melhorar, sim, dava para fazer com mais carinho, dava para fazer com mais atenção. Bom, antes de começar, já quero pedir para vocês aí me seguir lá nas redes sociais, eu estou sempre postando coisa aí nova, só ir lá no Instagram, @LeandroBizzi, que lá você fica por dentro de notícias de séries, filmes, animes, mangás, quadrinhos e todo esse universo geek aí da cultura pop e tudo mais, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos começar já colocando os defeitos mais escancarados já logo de começo, para depois nós ir para os detalhes. Primeiro que Fairy Tail é um anime que peca muito na carga emocional que te traz. Simplesmente porque você não tem ninguém que morre para fazer algo bom. Alguns personagens chegam perto, alguns são declarados mortos, porém ninguém morre. E isso tira um pouco a carga emocional da obra. E por que eu falo isso? Porque você vê os personagens até ali, as primeiras sagas, até metade ali dos volumes, então volume 30, volume 40, volume 35, você vê que os personagens passam por dificuldades e acabam as superando. Porém, lá na frente, você espera que essas dificuldades vão ser maiores pelos vilões serem mais fortes, por coisas que acontecem serem mais tensas, e simplesmente eles resolvem até de modo mais fácil do que era no começo. Um exemplo disso que eu posso citar aqui é de quando é anunciada as 3 guildas das trevas, que são as principais, né? A Horation 6, a Grimoire Heart e a Tartarus. Você espera que após a Horation 6, que é a primeira que nós temos ali, né? Que nós conhecemos, você espera que as outras vão dar muito mais trabalho, que elas vão fazer coisas muito mais espantosas, e realmente elas fazem. O problema é que o jeito que eles resolvem os outros problemas e derrotam esses outros vilões é muito mais simples, eles derrotam com mais facilidade, personagens têm habilidades muito mais fortes, que depois eu vou chegar nos detalhes para vocês entenderem do que eu estou falando claramente. Mas aí você tem esse problema, porque personagens poderosos do mal, que poderiam facilmente matar os protagonistas, quando eles os derrotam, eles não os matam. Então isso deixa aquele bagulho tipo assim, pô, então que vilões são esses que estão querendo fazer o mal, mas não derrotam aqueles que podem vir atrapalhar eles. Então meio que fica um negócio meio sem sentido, sabe? Tipo, os planos deles, então, eles praticamente eles se auto-sabotam, né? Fica um negócio, tipo, eles estão se auto-sabotando, deixando os bonzinhos vivos. E outro exemplo que falta a carga emocional é a própria questão do único personagem que é dado como morto pra gente, que é a Lizana. Que a Lizana acaba voltando depois na saga de Edolas, estando viva, e a carga emocional que a gente tem toda sobre ela estar viva acontece só no episódio que ela volta. Porque depois, praticamente, o fato dos personagens terem contato com ela não muda nada. Principalmente o Natsu, que era um cara totalmente, né, ligado a ela. No começo, eles falam isso tipo assim de boca cheia, que eles eram muito unidos, que eles acharam o rap juntos, que eles falavam que era o pai e a mãe do rap. E depois o Natsu e ela quase não conversam, quase não se encontram, quase não tem momentos juntos. Então isso deixa uma carga emocional bem fraca, que na minha opinião é algo que peca muito quando se trata de uma obra tão grande, não ter uma carga emocional, você não ver os bonzinhos, alguns deles perecendo em batalha ou morrendo por um bem maior. Eles simplesmente ficam lá vivos bem até o final, e isso pra mim é um grande erro. Outro grande problema está nos vilões. Na verdade, a forma com que o Hiro Mashima utiliza os vilões em cada saga. Porque a gente tem ali no começo vilões realmente que dão trabalho. A gente tem ali, por exemplo, o Gadiel, quando ele é da Phantom Lord, que ele e o Natsu praticamente só empatam no final ali, né? O Gadiel era realmente muito forte, ele empata com o Natsu e fica naquela questão, putz, mano, o Natsu não deu conta de derrotar esse cara, então realmente vilões mais fortes vão vir. E quando a Horation 6 nos entregam a Horation 6, que é a primeira ali, né? Grande Guilda das Trevas, que é uma das 3 guildas das maiores guildas das trevas, das mais poderosas.
Quando eles nos entregam, nós vemos ali grandes combates, personagens fortes, né? O Racer dá muito trabalho pro Grey e pro Leon, que eles têm que usar mais a cabeça do que a força para vencê-los. Nós temos o Midnight, que, nossa, tinha toda uma expectativa de quando ele acordasse, que ele vivia dormindo. E tínhamos o Cobra, tínhamos a Angel, todos os personagens fortes ali. O Rotom-Leye dá muito trabalho pro Jura, que acaba se tornando um dos 10 Magos Santos, e eu vou chegar lá depois dos 10 Magos Santos também. E acaba que, bicho, eles são derrotados cada um pior do que o outro. O único que sofre uma derrota ali, os únicos, né, aliás, que sofre uma derrota ali que não beira o ridículo, é o Cobra, que ele é morto pelo próprio líder deles, né, o Brain, que depois se tornaria o Zero, e o Racer, que tanto o Grey como o Leon usam a inteligência. Agora o Midnight, a forma que ele perde para Erza, ou Elsa, seja lá como vocês queiram chamá-la, é totalmente Deus Ex Machina. A Lucy vencer a Angel também, algo tipo assim, completamente, sabe, muito forçado, para usar a palavra certa, muito forçado. E isso acontece em várias sagas. Na saga da Grimoire Heart, nós temos a mesma coisa. O Natsu conseguir devorar o fogo de um God Slayer, que a gente pensava, mano, o que é um God Slayer? O quão poderoso esse cara é. E ele não é poderoso quase nada. Aliás, era para ter sido. Só que eles não souberam usar. O Hiromashima não usou ele como ele deveria ter sido usado. E o pior de tudo é que, mesmo ele forçando o Natsu conseguir engolir as chamas dele, depois, para onde vai esse poder? Porque tudo que o Natsu devora ali, né, no decorrer da obra, o raio do Laxus, a chama do Ethereum, tudo, cara, ele sempre tá utilizando. Mas o fogo negro, ele só engoliu, ele só comeu ali, tipo assim, foi completamente só, vamos usar isso aqui só para falar que ele venceu. Porque ele devora o negócio e depois ele não usa mais. Sim, nunca existiu aquilo ali. E, cara, nossa, meu Deus, velho. A luta da Juvia com a Merid, a luta do Grey com a Ultear, sabe? Sempre ali tudo pecando as lutas, sabe? Nessa daí a única que vence de uma forma ali que pode ser competente é a Elsa ou Erza vencendo o Azuna. Só. É a única que tem uma luta realmente assim que você fala, meu Deus. E o Elfman e a Evergreen derrotando o Dusty Rose. Que o resto também, sabe? Tipo, praticamente canhão de bucha os outros personagens. Personagens que você esperava serem fortes, não serem. Mas ainda assim, depois lá pra frente, na saga da Tartarus, acontece a mesma coisa. E depois, na última saga, quando chegam os Spirgandose, acontece pior. Os personagens que eram para ser os mais fortes acabam não sendo quase nada, são derrotados em poucas páginas ali que você passa. Completa luta sem emoção, personagens que eram dados como poderosíssimos, como o God Serena, o primeiro dos Magos Santos, você pensa, o cara vai ser destruidor, ele não tem nem espaço para lutar. Tudo bem que quem derrota o God Serena é o Acnologia, que era para ser o cara mais forte da obra. Mas precisava matar o God Serena antes dele mostrar algo, que é algo que você fica pensando, meu Deus, velho, tipo, o primeiro Mago Santo não tem nem espaço para mostrar do que ele era capaz. E isso acontece com vários personagens, de uma, assim, tantos personagens são ridicularizados, falados que são fortes e não fazem nada, que quando apareceu ali que 3 personagens são os mais fortes ali, né, na visão de muitos, que é a mãe da Elsa, no caso a Eileen, o Auguste e o Zeref, a forma que eles foram derrotados, eu ainda considero aceitável, porque foram situações, né? Tipo, coisas que nem eles faziam ideia que poderiam acontecer que os derrotaram, né? O amor da Mavis pelo Zeref, o August também, né? Vendo a Mavis ali, todo o sentimento de mãe e filho, dele perceber ali que ela nunca soube que aquele ali era o filho dela, para poder acontecer. Vocês entenderam lá aquela cena, né? É algo difícil de se explicar se a gente não estiver lendo ali na hora e tal, mas todos esses momentos ainda são justificáveis. Porém, outros não. Outros ali a gente só vê a própria tecnologia contra o Natsu. Cara, não tem justificativa do que acontece. E outras lutas, várias outras lutas, não tem justificativa das derrotas. E isso me decepciona muito, porque Fairy Tail, desde quando começa o anime, ele te entrega segredos, mistérios que você fica ali curioso, que será que vai ser justificado só lá na frente.
o fato do Natsu e os outros Dragon Slayer, os da primeira, né, a Wendy e o Gadiel, por que os dragões deles sumiram no mesmo dia? Onde estão esses dragões? Quem é Zeref? Ele aparece lá na saga do Jelal, que ele se passava pelo Seagrain no conselho. Então, sabe, sempre colocando esses mistérios, e Yendi, de repente a gente descobre que Yendi é Ethereus Nats Dragneel, que é irmão do Zeref, e que, sabe, a gente vai descobrindo as coisas, e isso é legal. Isso vai te dando uma empolgação, porém, por mais que a história, na teoria, vamos dizer assim, o roteiro dela, é, é muito bom, a gente pode dizer que a execução do que acontece no decorrer da história não é. Imagina um filme. Imagine um filme. É tipo um roteiro muito bem escrito, porém o diretor não sabe colocar aquilo em cena. Tá ligado? Tipo, um roteiro bom, um roteiro excelente, com uma boa reviravolta, bons plots ali. Porém, na hora de fazer a direção, a filmagem não fica legal, sabe? Tipo, a encenação dos atores não fica legal. E a gente pode passar isso pra Fairy Tail. Fairy Tail tem uma boa história. Ele tem no grosso, assim, falando no grosso, ele tem uma boa história. Ele te deixa curioso, ele atiça a sua curiosidade do começo ao fim. Porque os dragões sumiram, quem é Zeref, e que, pô, o Zeref tem um filho, quem é o filho dele, te dá aquela sensação, eles ficam fazendo aquele joguinho mental de ser o Lacard, mas não é o Lacard. Então é legal, sabe? As coisas vão acontecendo e acaba sendo bacana. Porém, na hora que começa a execução, as lutas, a carga emocional, não tem. Te falta aquele negócio que te compra a ideia de que o personagem realmente sofreu com a morte de um, porque aquele um não vai morrer. Outro personagem vai ficar muito feliz com a volta de outro, mas você não compra porque o cara voltou e você já espera que ele vai voltar, porque ali ninguém morre. Ali ninguém morre, nem os vilões morrem. Dá pra gente contar no dedo de todos que eles enfrentaram, aqueles que eram realmente maus, aqueles que não se redimiram e aqueles que morreram. Que são muito poucos, ó. De cabeça para lembrar, o Zen Crow, o Dusty Rose, o Zeref, a Eileen, o Acnologia e o August. De resto, eu acho que tenho quase certeza que todos ficam vivos. A Oração 6 praticamente volta toda ali redimida. Os caras da Grimoire Hurt, os que não se redimem, somem. Nem a Ultear chegou a perecer de verdade quando a gente acha que ela morreu. Ela só ficou velha pra caramba de uma vez porque ela mexeu com o tempo. Então são essas coisas que acabam pecando, sabe? Tipo, que te deixa ali que você fica, pô, cara, mas não me convenceu. Não me comprou a ideia. Assim, eu gosto muito de Fairy Tail. Eu gostei bastante desde quando eu li do começo. Desde quando eu tive a primeira experiência. Desde quando eu vi a animação. Que eu tive a primeira experiência com a animação do que com os mangás. E eu comprei a ideia. Porém, depois de muito tempo, agora né, que eu terminei de ver o anime, terminei de ler, a ideia não me desce mais, assim, para falar que é uma obra das obras. Eu gosto, ainda gosto. Coleciono as coisas? Coleciono. Mas eu não diria que ela é uma obra aí que não tem defeitos. Ela tem, pelo contrário, ela tem até demais. Ela tem defeitos ali que, na minha visão, atrapalham bastante a obra. Que davam para ser melhor, porque são coisas simples de resolver. Matar um personagem, principalmente sendo um vilão, não vai destruir uma obra. Matar um herói você tem que ter mais um cuidado. Quem vai morrer, o momento certo dele perecer. Mas agora os vilões, você manter os vilões vivos, trazer de caralhada ali personagens, vilões que vão ajudar os bonzinhos, isso cansa, satura. Já é chato você ver um cara voltar em toda animação, sabe? Tipo assim, em Dragon Ball vem um que se redime, em Cavaleiro do Zodíaco tem um que se redime, e sempre tem alguém ali com uma redenção. Sempre tem um. Em Fairy Tail acontece e é mais de um que volta. Então já é um negócio saturado de ver em outras obras. Você vê acontecer de novo e com um monte de personagem dentro de uma obra só, fica um negócio muito chato. Muitos personagens também com potencial, que tem muito potencial de background, não tem um trabalho digno. Tirando Grey Nats, Lucy e a Elsa, ninguém ali é desenvolvido do jeito que merecia ser. Gildarts, na minha visão, pelo Hiromashima não saber usar o poder dele para nos convencer que ele é o mais poderoso, é jogar de escanteio. Laxus e Miragiane, que teriam um potencial gigantesco, assim como a Elsa tem, também são deixados de lado. A tribo do Deus Trovão, que para mim seria o equivalente ao grupo do Natsu e amigos ali,
também jogado para escanteio, personagens interessantíssimos pra caramba. E os outros ali, né? Tipo, o Gadiel, em um tempo, ele é muito bem utilizado, depois jogar de escanteio. Um exemplo disso é a luta contra a Sabertooth no final ali dos Jogos Mágicos, que o Nats derrota o Rogue e o Sting sozinho, sem a ajuda de ninguém. O que eu achei forçado pra caramba. E nos mostrou ali que o Gadiel poderia sim ser jogado para escanteio a qualquer momento, que foi o que aconteceu. A Juvia, que aparece como uma personagem extremamente forte, junto com o Gadiel, na mesma época, depois ela é rebaixada para um personagem ridículo que fica apenas seguindo o Grey por aí. E de vez em quando um ou outro faz alguma coisa que a gente fala, meu Deus, foi muito da hora isso aqui. Mas, sabe, tipo, me deixa muito decepcionado, que são personagens com muito potencial. E alguns que têm mais potencial são utilizados menos que outros que têm menos potencial. A gente tem um exemplo aí, desculpa assim falar, mas a Wendy, ela é um personagem que desde o começo ela seria só um suporte do time. Ela seria aquela pessoa que faria mais um suporte do que seria um personagem que iria ali pra linha de frente e sair na porrada com todo mundo, deitar todo mundo na porrada. E o Hiro Mashima preferiu transformar ela nesse personagem que saia dando porrada em todo mundo, do que utilizar um que já tinha potencial para isso. A gente tem o Laxus, o próprio Elfman, a Mirajane, a gente poderia colocar aí até o Fred, o Big Slow, outros personagens, e não. Sabe, eles são jogados para escanteio e sempre aqueles que fazem parte daquele timinho principal acabam ali tendo um upgrade. A mesma coisa acontece com o Grey, que quando o Nats começa a evoluir demais de poder, o Hiro Mashima só pega o Grey e fala, vai acontecer isso aqui com esse personagem, pronto, ele tá fodão igual o cara. E isso, por mais que tenha uma justificativa de ser o poder que ele ganhou, eu acho que ele ganhar aquilo ali foi muito repentino, sabe? Tipo, ó, existe o poder de Demon Slayer, toma, já é do Grey. Não foi um bagulho que foi trabalhado, tipo, teve uma aparição aqui, tal, vamos desenvolver o Demon Slayer, porque já tem o God Slayer, vamos desenvolvendo pra chegar lá, tá entendendo? E, nossa, dá pra ficar aqui horas falando de outros personagens. A gente tem até o próprio Jelau, que é um dos que tem uma redenção. A Sabertooth, né, ali, o Rogue, Sting, que também tinha um potencial lá em cima, que quando eles viram do bem é jogado fora. É o complexo do Shonen, né? Todo cara que é um vilão, que dá uma surra em todo mundo, a hora que ele vira do bem, ele é nerfado. Parece que virar do bem é tipo o teu potencial jogado no lixo e ser um personagem que não vai fazer nada sozinho praticamente. E, bem, é isso, cara. Isso é todos os meus problemas que eu tenho com Fairy Tail. Amo de paixão a obra, mas ela tem muito problema. Mas e você aí que está me assistindo? O que você acha? Tem coisa que eu falei que você não concorda? Tem coisa que eu falei que você concorda? Tem coisas que eu deixei de falar? Deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia. Não esqueçam, se você curtiu aqui o vídeo, dá aquela força, dá uma curtida pro YouTube ajudar a divulgar, tá ligado? Para mais galera, para mais pessoas poderem me assistir. Se você curtiu, deixa aí seu like, se inscreve no canal, cara, também não custa nada, é de graça, clica aí, ativa o sininho para receber mais notificações dos próximos vídeos. E como eu disse no começo, me segue lá no Instagram para ficar por dentro de outras coisas que eu vou trazer aqui para a gente poder conversar e trocar uma ideia, belezinha? Então fica aí, essa é a minha visão sobre Fairy Tail, que dava para ser muito melhor essa obra e infelizmente acabou. Que que a quest de 100 anos aí seja um pouco melhor daqui para frente, que também tá seguindo a mesma vibe ainda, tomara que seja melhor. Então é isso aí, galera, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.